amigas, e sejam bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Eu sinto que faz muito tempo que eu não gravo vlog aqui. Eu acho que eu fiquei parado o quê? 2 semanas? Que foi aí a semana antes do carnaval e a semana do carnaval. Eu acho que isso é muito tempo pra gente. Então sejam bem-vindas. De volta, estou feliz em estar de volta gravando. Um momento completamente aleatório que eu comecei a gravar logo antes de dormir. Hoje é sexta-feira. Mas, como eu ainda não tô com tanto sono, eu pensei, bom, vou começar a gravar pra vocês, pra gente bater um papo, se atualizar sobre tudo que aconteceu nessas últimas 2 semanas, principalmente na última semana de carnaval. Também postei muitos conteúdos no TikTok e Instagram, então se você perdeu, vai lá ver, porque eu postei muita coisa. Mas foi o meu primeiro carnaval no Rio. Não só o meu primeiro carnaval no Rio, como a minha primeira vez no Rio de Janeiro. Tá, e eu realizei um sonho de ir pro Rio de Janeiro. Estava na minha listinha de coisas, de sonhos, e eu realizei esse sonho. Eu nunca tinha ido pro Rio antes, então, obviamente, eu conheci num lugar diferente, né, porque é no carnaval. Então, na verdade, uma das coisas que eu quero fazer logo menos é voltar pro Rio, fora do carnaval, pra realmente ser uma turista. Mas, gente, assim, foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Eu não tenho como falar de outra forma, foi surreal. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Como que foi a viagem, né? Eu e o João, eu já tinha reservado esse hotel há um ano. Um ano eu reservei. Um ano atrás. Eu e o João ficamos num hotel, mas vários amigos nossos estavam no Rio, ou ele tem amigos no Rio, então, enfim, a gente tinha muitos amigos lá, mas nós dois ficamos num hotel. E, basicamente, a gente fez 3 dias de bloco e 3 dias de Sapucaí no camarote. Foi muito divertido. Achei os blocos muito legais, muito lotados, na verdade, assim, muito mais lotados do que em São Paulo, né? Porque antes eu só tinha passado o carnaval em São Paulo, mas ainda assim, muito divertido. Agora, assim, os desfiles. Ter presenciado a Sapucaí, os desfiles das escolas de samba. Eu tinha visto aqui em São Paulo, né? Mas no Rio, eu me arrepiava, eu ficava encantada, Gente, eu não sei explicar, assim, o que eu senti vendo aquilo. Foi muito surreal, foi muito lindo. Foi incrível, foi incrível. A gente fez isso 3 dias e aí no último dia a gente tava exausto, que foi na terça-feira, né? Então assim, a gente voltou na quarta. Hoje é sexta, então eu voltei antes de ontem. Na terça-feira a gente tava morto. A gente deu, assim, acabou, game over. E aí a gente passou o dia bem tranquilo com os amigos e à noite a gente foi num pagode, no Bosque. Então esse foi o nosso último dia, mas os outros dias foram realmente bem animados. E é isso, assim, muita gente tá me perguntando o que eu achei. Eu amei. Eu não vejo a hora de voltar, como eu falei, pra conhecer o Rio em outro lugar, né? Turistar realmente. Mas foi surreal. Foi surreal. E aí, assim, eu não me senti insegura, mas ao mesmo tempo foi o que eu falei, eu não dei bobeira. Eu não levava celular pro bloco, quem levava era o João. Ele fazia foto, fazia mídia. Como eu falei aqui, eu não saio com câmera. Então eu conheço algumas pessoas que foram roubadas. Com a gente, ainda bem, não aconteceu nada, mas a gente foi muito, muito cuidadoso. Muito, muito mesmo. Então, é isso. Eu também, eu pensei, cara, se eu for roubada, se acontecer alguma coisa, vai estragar a minha viagem. Então eu não quero correr esse risco. Então foi um dos motivos também por eu não ter gravado o vlog. Eu falei assim, não vale a pena, não vale a pena. E a gente sabe que até uma pessoa comentou no meu vídeo, ai, Juliana, calma, mas não é terra de bandido. Eu sei que não é terra de bandido, mas muita gente foi roubada. Eu via, pessoas que eu conheço foram roubadas. Então, eu acho que todo cuidado é pouco, fui muito cuidadosa, deu super certo. E então assim, foi uma experiência incrível. Incrível. Eu sambei. Sambei bem? Não. Mas eu sambei, eu dancei muito, Nossa, gente, eu vivi coisas muito intensas, mesmo assim. Eu não bebi, eu passei o carnaval... Eu e o João passamos o carnaval inteiro sem beber. Agora, deixa eu explicar por quê. Não foi por motivos de... Ai, porque eu não quero beber, por causa da minha saúde, não foi. Foi o seguinte, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não quero perder nenhum dia disso que eu tô vivendo. Eu não quero desperdiçar nenhum dia de ressaca, me sentindo mal, com dor de cabeça. Eu sei que eu já vou estar cansada nível master, ultra. Então eu falei, eu não quero correr o risco de eu acordar e falar, putz, hoje eu não consigo ir pro bloco porque eu tô de ressaca. Então, logo no início eu já fui assim, preciso ir devagar. E aí, conforme os dias foram passando, eu vi que eu tava conseguindo aproveitar muito sem beber. Tava tomando muito Red Bull, muito mesmo, assim, me entupi de energético. Mas
eu vi que pra mim não valia a pena, porque como eu tô num momento da minha vida já há muito tempo que eu tô bebendo pouco, eu sabia que a ressaca ia vir com tudo. E eu ia ficar muito brava comigo mesma se eu perdesse uma experiência por conta da ressaca. O João também não tava muito afim de beber, e a gente curtiu esse carnaval sem beber. E honestamente, eu estou exausta. Eu tô até meio com dor de garganta, minha imunidade super caiu quando eu voltei pra cá. Mas a gente curtiu muito. Na Sapucaí, teve um dia que a gente ficou até 5 horas da manhã, coisa que pra mim, assim, é absurdo. Então, conseguimos curtir demais sem beber. Foi incrível, gente, eu só tenho coisas boas pra falar. Ah, coisas ruins, tava muito quente. Era um calor que eu pensava que eu ia... Tava muito quente. Muito quente, obviamente, tudo muito caótico, muito lotado, mas assim, faz parte da experiência. Eu não tenho coisas negativas pra falar do carnaval. Arrependimentos. Me arrependi de ter ido pros camarotes da Sapucaí de salto. É o meu único arrependimento dessa viagem. Ai, não preciso ir mais arrumadinha. Nada. Mó galera vai de rasteira de tênis. Me arrependo de ter ido de salto, porque meu pé, mano, tipo, eu fiquei muito cansada. Ano que vem eu vou estar de rasteirinha, tênis, e vou estar curtindo e sambando e dançando, sem me preocupar em estar gatinha de salto. Porque a maioria das pessoas que estão lá, isso é uma coisa inclusive que eu vou falar nas minhas redes sociais, o carnaval não é o que a gente vê no Instagram, no sentido de produções, nananã. A maioria das pessoas, na verdade, elas não fazem uma grande produção. Então, acho que ano que vem, assim, eu vou me preocupar um pouco menos, principalmente nos camarotes. Com isso, é o meu único arrependimento. Fora isso, gente, foi incrível. Eu não vejo a hora de voltar. Eu fui muito feliz. Até um amigo meu falou assim, Julia, eu nunca te vi sorrindo tanto na vida. E eu tipo, caramba, mano, eu realmente tô muito feliz. Algo do Rio tem o molho, sensualidade. Me chama. E eu fui. E foi incrível. E voltarei logo menos. Essa é uma promessa que eu faço, que eu falei pro João. Quero ir mais ao Rio de Janeiro. A gente mora do lado. Não tem pra que eu só ir no carnaval. Até porque a gente tem amigo que mora lá. A gente pode ficar na casa deles. Então, esse é o resumão do meu carnaval. Foi incrível, foi super divertido pro nosso relacionamento também. Ter esse momento de sair completamente da rotina, viver uma loucura, viver o bloco, dançar juntos. Então, pra nossa relação, pra quem mora junto, quem sabe que o relacionamento morando junto pode cair muito na rotina, vai entender o que eu tô falando. Ter esses momentos de, tipo, sair, sabe? Fez muito bem pra gente. Então, só coisas boas. Foi incrível. A gente foi de ônibus. E a gente voltou com um amigo nosso de carro. Como eu falei, chegamos na quarta. Ontem eu tava de molho. Minha imunidade caiu bem. Eu tô com uma dorzinha de garganta, tô tossindo. Mas vida que segue. Aí hoje também foi um dia relativamente tranquilo. Eu tô com ainda bem, muita publicidade, muito trabalho, muito, gente, eu tô muito feliz com isso. Então tô tentando me recuperar o quanto antes pra eu poder fazer as minhas gravações. Mas é isso, agora é ressaca do carnaval sem ressaca, porque eu não bebi, como eu falei, mas tô numa ressaca, obviamente emocional, social e de saúde mesmo, né? Porque, querendo ou não, foi muito cansativo, bloco de manhã, o dia todo, depois vai, se arruma, vai pra camarote, volta de manhã, então tô bem cansada, mas já tô bem melhor do que eu tava quando eu cheguei. E voltando pra rotina, esse final de semana, acredito que vai ser um final de semana bem tranquilo, assim, não temos grandes planos ainda. Amanhã acordar cedo pra treinar. É isso, amigas, como eu falei, eu super queria ter mostrado tudo aqui pra vocês, mas tem algumas coisas que não é difícil mostrar, sabe? E é isso, eu fiz essa escolha de não gravar. Eu sei que muita gente já entende, eu sei que muita gente ficou chateada, eu peço realmente desculpas por isso. Eu sei que um vlog, tipo, teria sido muito legal lá, mas eu não ia conseguir fazer um vlog bem feito. Não ia ficar, gente, real, ia ficar uma porcaria. Não ia ficar, ai, vou filmar tudo. Não ia. Mas tá tudo bem, acontece e faz parte, eu acho, também de mostrar a nossa vida. Como eu falei, a gente entendeu o que a gente mostra e o que às vezes simplesmente não dá. Correria. Também, assim, de se permitir aproveitar o momento, porque eu já falei algumas vezes aqui, apesar de eu amar gravar, tem momentos que eu gravo que me tiram do momento, do presente. Tira, porque eu tô preocupada em gravar, em mostrar. E também foi uma viagem que eu falei, cara, eu não quero sair do momento, sabe? Eu não quero estar preocupada, eu não quero. Então, faz parte, mas foi incrível e o Rio tem o meu coração. E agora eu tô mais focada do que nunca em aprender a sambar. Mais do que nunca. O samba tava bom. Não tava bom. Tava ok. Eu vou aprender a sambar direito. Preciso me soltar mais. É isso. Mas, amigas, resumão do carnaval. Agora eu vou dormir. Já deu a minha hora. E a gente se vê amanhã. Bom dia, amigas. Olha essa voz. Olha essa voz.
mas eu tô bem. Eu acordei com uma sede. Uma sede, porque ontem, na verdade... Peraí. Ontem, eu, o João e a irmã dele, a gente foi jantar numa pizzaria que chama Brasa Elétrica. E eu comi uma pizza deste tamanho de calabresa vegana, deste tamanho inteira. Eu comi uma pizza deste tamanho de Nutella com pistache vegana. Eu, assim, fiz a festa. Aí hoje eu acordei com muita sede e com muita azia. Mas não me arrependo de nada, porque tava uma delícia. Tava, assim, incrível, incrivelmente maravilhoso. Hoje de manhã temos race, eu e o João, e depois eu vou treinar. Mas, Júlia, você tá doente. Não tô. Tô nada. Tô só cansada. Conheço meu corpo. E eu tô precisando. Porque, obviamente, eu não treinei na semana de carnaval, óbvio. Então eu tô sentindo que meu corpo tá precisando se movimentar. Agora, eu não sei porquê. Caralho. Desculpa, eu fico vendo essas coisas, mas eu abro meu celular, meu algoritmo, tem muito vídeo de assalto, furto, roubo. E eu vi um vídeo horrível de uma coisa aqui em São Paulo. E eu já acordei com essa imagem negativa na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu gosto de ver, pra ver como eles fazem, como é o assalto, como é a abordagem, pra eu ficar ligada, eu não sei até que ponto isso de fato faz bem pra minha cabeça. Quando eu me mudei pro Brasil há 2 anos, eu só via vídeo de assalto e de roubo. Só. Já falei aqui, né, gente, mas eu tenho muito medo. Graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, mas eu acho que o fato de eu ter vivido nos Estados Unidos por tanto tempo, onde eu não tinha que me preocupar com isso, ter chegado no Brasil, onde você fica vendo essas coisas absurdas e são super normalizadas, fiquei com muito medo. E meu algoritmo entende que eu assisto isso. Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa. Uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar pra vocês ontem, como eu amei conhecer vocês no bloco. No carnaval, no geral, né? Eu conheci vocês no bloco, que vocês vieram falar comigo. Eu conheci vocês no metrô, eu conheci vocês na padaria, eu conheci vocês em vários ambientes diferentes e foi muito, muito legal. Algumas eu consegui conversar mais, né? Teve uma seguidora maravilhosa, muito fofa, que tava na padaria sentada do lado do João. Aí quando eu cheguei a gente ficou conversando, então óbvio que com algumas eu consegui interagir um pouco mais do que às vezes ver rápido no bloco. Mas sempre consegui trocar uma ideia com vocês e, enfim, se você é uma das pessoas que eu encontrei no carnaval, saiba que eu fiquei muito feliz de te encontrar. Eu amo, gente, encontrar vocês pessoalmente. Amo. Quero muito fazer um encontrinho. Vai rolar. Prometo pra vocês que vai rolar. Mas esse foi um ponto alto, assim, e o João também fica super feliz e super animado. Teve um dia, inclusive, que ele foi pra praia e eu não quis ir. Eu queria ficar no hotel, na piscina do hotel, porque eu tava cansada, antes de um bloco. E ele disse que foi, e aí ele tava andando, e aí uma menina parou, e ele falou, cadê a Júlia? E ele mandou mensagem, tipo, mano, me pararam pra perguntar de você. Então, é muito legal, assim, essa interação. E a abordagem de vocês também é sempre muito fofa, muito carinhosa. Teve uma menina muito fofa, eu esqueci o nome dela, mas eu tava no camarote, né, no nosso camarote, que é o nome do camarote. E eu tava, tipo, eu já tava bem assim, fim de festa, eu tava, tipo assim, sentada com o pé doendo. Ela olhou assim pra mim, oi! Ela veio, ela pegou na minha mão e ela... como você tá? É a sua primeira vez no Rio. O que você tá achando? Tipo, ela teve uma abordagem como se fosse uma amiga, assim, de anos, que eu não via. E a primeira coisa que ela fez, como tá sendo sua primeira vez no Rio? Como você tá, né? E tinha um amigo meu do meu lado. O João tava comendo, sei lá, tinha um amigo meu do meu lado. E aí a gente conversou e tal. Eu, nossa, que legal, tô feliz, tô amando. A gente bateu um papo, assim. Aí quando ela foi embora, ele, você conhece ela? Eu... não, é uma seguidora. Ele, nossa, mas parece que vocês são amigas, assim, de anos. Então, tem essa coisa de um carinho muito grande entre a gente. Eu vejo que vocês têm comigo, que é muito especial, porque eu também tenho com vocês, mas é muito especial ver que vocês também têm comigo. Muito, muito mesmo, gente. Então, foi assim, esqueci de falar ontem que foi um ponto altíssimo do meu carnaval. Mas fora que também, algumas vezes, tipo, algumas interações mais rápidas, sei lá, no bloco, eu sempre fico com muito peso na consciência. De tipo, será que eu fui simpático bastante? Será que eu... Tanto que eu sempre falo com o João, eu fui grossa, eu fui... Ele, tipo, mano, não. Mas eu fico assim, será que eu deveria ter perguntado mais, ou falado mais, ou ter... Eu sempre fico com essa sensação, porque... sei lá, eu ia ficar muito chateada se alguém me conhecesse pessoalmente e falasse, ai, nossa, ela é muito diferente do que ela é na internet, ou enfim, então... eu sempre tento ser...
Eu acho que o mais... Como aqui eu falo muito, né? Às vezes pessoalmente é um pouco diferente, mas eu sempre tento ser o mais aberta possível, mesmo em situações rápidas, mas tiraram foto. Teve um grupo de meninas que foi muito legal, tipo, eu tava atravessando o bloco com o João, a gente tava indo de um bloco pra outro. Mano, um grupo de meninas, Julia, pô! Aí eu virei assim, aí era um grupo de meninas, vamos tirar foto, e eu fui, e aí o João tirou foto nossa. Mano, foi muito divertido, gente, foi muito divertido, então amei demais conhecer vocês. Vou fazer o meu pré-treino, minha comida pré-treino, né? Como eu vou também provavelmente treinar depois do race, quero fazer algo mais... Como é que fala? Esqueci a palavra. Leite. Esse daqui é de caju e coco. A tal da castanha. Gente, eu tô tão feliz com a minha parceria com eles, porque eu já consumia tantos produtos. E é tão legal fazer parceria com marcas que... É isso, nem parece uma parceria. Banana. Esse bananão aqui. Falando em bananão, algumas pessoas deram em cima de mim e do João nos blocos. E foi tão engraçado, gente. Foi tão engraçado a abordagem das pessoas. Foi tão engraçado. Eu fico zero... Pessoa não faltando com respeito, eu não tô nem aí. Não tô nem aí no sentido... Fico zero... Ai, sou bem de boa com essas coisas, vocês sabem. Não sou boba. Ninguém aqui é boba. Tem que ter respeito. Tendo respeito, tá tudo certo. Ficou muito engraçado. Proteína em pó. Essa é da Plant Power. Tô tomando muito essa daqui de baunilha. Muito, muito, muito. E o que mais que eu vou botar nesse shake? Eu vou botar um pouco de gordura. Então eu vou botar essa pasta de castanha de caju deles também. Pra botar uma gordurinha boa. E pronto. Acho que eu botei muito leite. Ah, quando eu falo deram em cima de mim do João, não é tipo assim, veio uma menina dar em cima dele, veio um menino dar em cima de mim. Tipo, não é isso, tá? É tipo, as pessoas meio que viam a gente como casal juntos no bloco e faziam algumas brincadeiras dando em cima do casal. Não era tipo, ai, vieram dar em cima do João e eu achei muito engraçado. Não, não, não. Também de mim, também não. Inclusive, tá? Achei as pessoas super respeitosas. No sentido, viam que a gente tava em casal e ou era pra dar em cima fazendo uma brincadeira sobre o casal, ou não tinha isso de ficar olhando e faltando com respeito, não. Inclusive, achei isso bem... Tipo, eu me senti muito segura, assim, nesse sentido. Tanto eu quanto o João, nos blocos. Acho que eu fiz muito. Mano, o João tem que acordar. Amor! Nossa, eu fiz muito. Saúde. Vamos acordar ele. Amor? Amor? A gente tem que sair já já. Ah, não, pera. Ó, vocês sempre me perguntam sobre cabelo e como manter o cabelo saudável. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre antes de treinar é passar um óleo antes de prender o meu cabelo. Hoje eu passei esse daqui, da Vela, que eles me mandaram. Achei o cheiro bem gostoso e eu tô passando no meu cabelo antes de treinar. Pra prender o meu cabelo, inclusive foi algo que eu usei muito no Rio pra prender, é esse Potion 9 da Sebastian. Uma seguidora me indicou ele e eu gostei muito. Só achei ele um pouquinho caro. Talvez porque, como é um produto que eu uso todos os dias, eu uso muito, eu acho que ele vai acabar rápido. Não sei, vamos ver. Mas eu tô gostando muito dele pra prender o cabelo. Então essa é a minha dica. Antes de treinar, antes de dormir, são momentos que você pode estar cuidando do seu cabelo enquanto você tá fazendo outra coisa. Passe um olhinho. Agora eu vou passar um protetor solar. Eu já tinha feito o meu skincare matinal, então agora é só passar um protetor, tomar um pré-treino. E esse daqui é o da Olly, que eu fiz parceria com eles. E eu lembrei o quanto eu gosto desse protetor. Eu usava muito ele antes. Esse aqui é na cor 30. E agora, um blushzinho pra tirar essa carinha pálida. Voltei do Rio zero bronzeada, porque eu passei muito protetor solar e deu certo. Mas aí agora eu tô tipo, nossa, eu tô zero bronzeada. Porque eu tenho dermatologista na semana que vem, e
É isso, também não rola ficar fazendo um monte de laser, essas coisas que eu faço, você vai ficar pegando sol no rosto. Inclusive, gente, eu tô me segurando muito pra não colocar um tiquinho mais de boca. Vai acontecer. Sei que vocês vão falar, não coloca. Relaxa. Fala o que você achou do carnaval. Ó, o maior espetáculo da Terra. Maravilhoso. Queria voltar pro Rio. É mais? Tô acordando ainda, amigas. Calma. Eu não dei nem 50% nos treinos de hoje. Mas tudo bem, eu ainda tô bem cansada do carnaval. E não tô me sentindo 100%. Mas tô de banho tomado, vou assistir um pouco, eu tô assistindo na Netflix Reality Check Inside America's Next Top Model. Eu assistia muito America's Next Top Model quando eu era mais nova. Eu amava. É muito louco ver algumas coisas que tinham por trás e que hoje, obviamente, seriam absurdas. Mas eu vou assistir um pouco aqui, porque hoje à tarde eu tenho, se eu não me engano, 2 ou 3 publicidades pra gravar. Então eu vou dar um tempinho. Curiosidade que eu acho que vocês não sabem sobre mim, que eu tava comentando com o João agora. Quando eu era mais nova, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescer, eu sempre falava. Gente, eu sempre falava. Eu quero ser famosa. Sempre. Essa era a minha resposta. Eu quero ser famosa. Ser famosa e salvar os animais. Sempre era a minha resposta. E eu tentei muito. Eu fiz aula de canto, porque eu já tive sonho de ser cantora. Eu canto muito mal. Eu fiz dança por muitos anos da minha vida. Eu danço bem, assim, fiz balé, jazz, sapateado, mas não foi muito pra frente. Eu até competi e tal, mas enfim, não queria levar isso a sério. Eu fiz aula de teatro por 2 anos e tentei entrar numa faculdade de teatro nos Estados Unidos, mas eu não fui aceita. Eu não era boa, mesmo. E eu também já enviei, quando eu era mais nova, várias fotos minhas pra várias agências de modelo. Ninguém me aceitou. Quando eu assisti esse programa, era meu sonho ser modelo, estar na mídia, nananã. E é muito engraçado como as coisas acontecem, né? Eu não sei por que eu sempre tive esse desejo. Eu acho que vem muito de um lugar de querer ter uma voz mais ativa. Eu sempre tive muito esse desejo de querer ter... de querer que a minha voz tivesse um impacto maior. E eu sempre tive muito essa vontade, assim. Então acho que talvez vinha disso, sabe? Mas assistindo esse seriado eu lembrei. Até meu pai me ligou esses dias e ele falou pra mim: Ju, é muito engraçado porque você sempre quis trabalhar com isso. Sempre, você sempre quis. Meio que tá num lugar mais midiático, né? E é engraçado como as coisas acontecem. Eu comprei essa luz. Eu tava sentindo falta de uma luz aqui na minha mesa pra eu gravar. Aí eu comprei essa luz, que ela, no Mercado Livre, que ela bota aqui, não foi barata, foi acho que, sei lá, R$500, mas, né, eu tava sentindo necessidade. E ela liga aqui, olha isso, fica uma luz maravilhosa, direta na sua cara. Agora, a minha preguiça está 1000, o João saiu pra ver a mãe dele. E eu vou ficar aqui gravando, na verdade eu já gravei algumas coisas, fiz um café gelado. Eu tô com muita preguiça. Tô num nível de preguiça, assim, é muito raro eu procrastinar. É muito raro. Mas essa semana eu tô procrastinando bastante. Essa semana eu digo, desde que eu voltei do carnaval. Só que eu vou me arrumar não, né? Vou me ajeitar aqui agora pra gravar uma publicidade. E aí eu queria bater um papo com vocês sobre um negócio. A publicidade que eu vou gravar agora é com a La Roche-Posay.
Chique, hein, gente? Chique! Já trabalhei com eles antes, mas é desses dois produtos aqui, o Yalo B5 Creme e o Serum. Desses dois que, na verdade, eu tô usando já há umas 2 semanas que eles me mandaram e eu tô gostando muito. São bem hidratantes. Só que o que eu queria conversar com vocês sobre isso? Eu sou muito questionada por algumas pessoas da comunidade vegana quando eu trabalho com algumas marcas, tipo La Roche-Posay, ou outras que eu já trabalhei, que não são consideradas veganas. E eu sou questionada porque essas marcas não são consideradas veganas e eu falo abertamente na internet que eu sou vegana. E aí, o que eu sempre respondo, né? Por que eu trabalho com essas marcas? E, enfim, o que tem por trás. E aí, pra dar um contexto também pra quem não entende muito sobre veganismo e produtos veganos, enfim. O vegano, ele normalmente não usa nada que vem de animal, que tem teste em animal, enfim. Apesar de que eu acho que é impossível no Brasil ser um vegano perfeito. No Brasil, eu acho impossível. E eu percebi isso quando eu voltei a morar no Brasil há 2 anos. Eu falei, vai dificultar algumas coisas aqui pra mim. Onde eu sinto dificuldade, às vezes, cosméticos realmente bons temos, mas não são todas as marcas que são 100% veganas. E eu vou explicar já por quê. Sapato. Tô sentindo dificuldade de achar um couro vegano que realmente é bom. E qual é a situação dos cosméticos? A maioria das marcas, que não são consideradas veganas, elas só não são consideradas veganas porque elas vendem na China. Ai, Julia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar. A China tem uma legislação que todo cosmético que é vendido na China é obrigatório, por lei, que eles vão conduzir testes em animais com esses cosméticos. É horrível. Pra mim é uma coisa assim, gente, estamos em 2026, vários países já proibiram. Mas as marcas que vendem na China, elas não são consideradas veganas porque elas passam por esses testes. Qual é o negócio? As marcas em si não testam em animais. Elas não conduzem os testes. Mas a China conduz. É uma coisa deles. As marcas em si podem não ter os ingredientes animais, mas por venderem na China, elas não são consideradas veganas. Que é o caso de algumas marcas que eu trabalho. E aí, voltando pro assunto principal, é que às vezes eu sou questionada por pessoas da comunidade vegana por que você tá divulgando esse produto, por que você tá usando esse produto? Esse produto não é vegano. E aí o que eu falo é, olha, na verdade, tá aqui a política da empresa, isso é coisa que eu já bati de frente com as empresas, tá? Me mande a sua política, quero ver. Julia, já bati de frente com as marcas. E aí eu entendi que se a marca em si tem uma política que ela não testa em animais, se a marca em si não tem ingrediente animal, mas ela vende na China, eu entendi que isso, nossa gente, eu já debati muito com os amigos meus veganos e fico muito feliz que pelo menos os meus amigos veganos super ficaram do meu lado. Eu entendi que não tem problema, porque eu não tenho como comprar essa briga. Pelo menos não com os poderes que eu tenho hoje. Eu não tenho como comprar a briga do que um país faz ou deixa de fazer com a legislação de cosméticos dentro daquele território. Então eu tô falando isso pra, explicar o porquê que eu trabalho com algumas marcas que não são consideradas veganas. Super peço desculpas se alguém que é vegano me segue e fica decepcionado com isso. Eu entendo, mas também é o meu posicionamento hoje aqui na internet. Eu escolho trabalhar com essas marcas, porque são marcas boas, são marcas que entregam resultado, mas são marcas que, infelizmente, elas estão também sujeitas a leis de outros países. É a vida. Então era isso que eu queria falar. E assim, entrando num outro papo também. Eu questionei muito quando eu comecei a trabalhar com essas marcas e comecei a conversar com amigos meus veganos. Tipo, mano, será que isso me torna menos vegana? Será que isso exclui todo o meu outro... A minha luta, a minha voz, a minha... tudo, né? E fico muito feliz, como eu falei, que todos ficaram do meu lado, tipo, Julia... Cala a boca, mano, imagina. Não, sabe? Não é 8 ou 80. E aí a gente entra pra uma questão de que é o nicho, a bolha da internet, né? Que as pessoas querem te colocar e te definir e em certos moldes, isso eu falo em todos. E a gente fica muito nesse 8 ou 80. E eu sempre gosto de trazer o veganismo aqui como algo que tudo é algo. Tudo é importante, tudo é relevante. Eu jamais vou chegar pra uma pessoa que me segue e que me manda mensagem e eu recebo muito e fala assim, Ju,
diminuir o meu consumo de carne por ver a sua alimentação saudável, putz, que legal. Eu jamais vou chegar pra essa pessoa e falar assim, diminuiu? Ou você corta, ou não vale de nada. Caramba, que absurdo o caso do cachorro-orelha, eu tô lutando, eu tô postando, eu tô tentando ser uma voz. Eu jamais vou chegar pra essa pessoa, cachorro-orelha? Ah, mas você come carne? Ah, mas você usa couro? Então você é uma hipócrita. Eu não vou ser essa pessoa. Apesar de entender que muita coisa tá ligada, eu já falei sobre isso nas minhas redes sociais, eu não vou ser a pessoa que julga. Eu não vou ser a pessoa que diminui o esforço do outro. Porque eu sei que a luta animal, ela precisa de tudo. Ela precisa de todas as vozes que a gente conseguir. E se é isso, se é uma pessoa diminuindo o consumo, se a outra falando sobre o cachorro, se a outra... eu tô muito feliz, porque pra mim é melhor que nada. Como eu falei, quando eu voltei pro Brasil, eu vi que algumas coisas estavam se tornando, de uma certa forma, um pouco difícil, assim, em termos de, por exemplo, às vezes eu ganho produto ou algo que tem couro. Ou às vezes eu quero comprar um sapato ou algo que eu sinto muita dificuldade de achar na versão vegana do jeito que eu quero. Eu acho que no Brasil ainda falta. E é um conflito pra mim, porque eu questiono, será que isso me torna menos ativista? Não ativista, mas menos... que eu tenho menos voz, sabe? Nessa luta. E eu passei por um processo, como eu falei, de conversar com algumas pessoas, processo interno meu, de falar, cara, não, muito pelo contrário, tá tudo bem. E ninguém é 100%, e a gente não deveria diminuir, como eu falei, diminuir uma pessoa tentando ajudar uma causa porque às vezes ela faz outra coisa. Eu acho que não é por aí. Não é por aí. Isso com tudo na vida. Óbvio, se a gente estiver falando de grandes hipocrisias, né? Uma hipocrisia que é uma coisa assim escancarada, é óbvio que eu acho que pode e deve ser pontuado. Mas nem sempre esse é o caso. Tipo, eu nunca vou diminuir, sei lá. Eu já trabalhei muito em abrigo, né? Abrigo de cães. Fui voluntária por muito tempo, já fiz uns eventos aqui em São Paulo, participei, né? Vários voluntários não são veganos. Vários que estão lá. Aí eu vou lá e vou chamar a pessoa de hipócrita, eu vou diminuir o esforço dela de estar lá fazendo trabalho voluntário num abrigo porque ela não é vegana ou porque ela come carne. Tipo, não. Eu jamais faria isso. Então... enfim, só uma conversa mesmo pra explicar o porquê que eu trabalho com algumas marcas que... gente, eu sei que pra quem não é vegano, vocês devem estar falando, tipo, que, mana, cala a boca, tipo, isso não importa. Ninguém se liga nisso, mas algumas pessoas se ligam, já fui questionada, assim, sobre algumas coisas, então por isso que eu tô explicando. Dito isso, eu não divulgo, eu já neguei muita publicidade que tinha realmente produto animal, tipo, esperma de salmão. Não vou divulgar, eu não boto no meu rosto. Ah, que tinha leite, não vou divulgar, eu não consumo. Por que eu vou divulgar algo assim? Mas a gente entra ali nessas outras marcas, que aí é meio que um meio termo. E por isso que eu quis explicar. Agora, mudando de assunto antes de eu gravar. Quanto assunto eu tenho... gente, de verdade, às vezes eu fico tipo, será que eu deveria diminuir a quantidade de vlog? Eu sei que vocês vão falar não. Mas às vezes quando eu gravo toda semana, eu não tenho tanto assunto que eu acho que é tão relevante como eu tenho quando eu pulo uma semana de gravação. Porque eu sinto que os assuntos vão acumulando. E aí eu consigo trazer mais conteúdo pro vlog, sabe? Mas enfim, mudando de assunto, hoje e foi um dos motivos que eu também meio que esperei pra gravar o vlog no final de semana, é que eu pensava que eu ia no show do Bad Bunny, eu e o João. O meu perfil tinha sido pré-selecionado por uma marca pra ser levado pro show. Meu perfil, eu digo, a Julia, influenciadora. E, mano, eu fiquei muito feliz e eu, caraca, mano, que foda e tal. Aí, eu fiquei sabendo que, na verdade, não, eles não escolheram o meu perfil, né? Tinha só sido uma pré-seleção. E eles escolheram outros influenciadores. E aí, eu queria trazer esse assunto aqui, porque é uma rejeição, né? E a rejeição, quando você trabalha como influenciadora, ou você lida de uma forma muito de boa, ou ela te acaba. Porque pensa, é uma rejeição meio pessoal. Rejeitar o seu perfil é rejeitar o seu conteúdo, e quando o seu conteúdo é você, é meio pessoal. Mas como eu já trabalhei no marketing de influência de uma empresa, de algumas, eu sei que não é pessoal. Sei que muitas vezes não tem nada a ver com o pessoal, várias outras coisas entram ali. E aí eu tive essa rejeição, né, que na verdade eles só não selecionaram, tá tudo bem. E aí eu queria trazer esse assunto porque eu já falei muito sobre, às vezes, a questão da comparação, de às vezes você passar por situações na sua vida onde você não se sente... pode não se sentir valorizada, pode não se sentir escolhida, pode não se sentir... ou sentir que o outro é melhor, então... sei lá, eu posso depois ir lá no Instagram ver quem que eles selecionaram pra ir. Aí eu posso entrar numa noia, tipo, por que selecionaram essa menina e não eu? Que
Não vou fazer mesmo. Mas é nesse momento, assim, da comparação, quando a gente leva um não, né? E quem aí nunca levou um não? Imagina, eu já levei muitos não. Como eu falei até mais cedo, já levei não de agência de modelo, de faculdade de teatro, já levei não de muita empresa quando eu tava entrevistando, muita, de não conseguir entrevista e tal. O não, além dele ser extremamente importante pra nossa vida, eu acho que ele não deve ser levado pro pessoal, e dependendo da situação, a gente pode aprender muito com ele. Se eu de fato, vamos supor, se eu de fato quisesse ser atriz, lá atrás, quando eu apliquei e fiz o teste, o meu monólogo na faculdade nos Estados Unidos de teatro, de drama, né? Aquele não poderia ter me ensinado muita coisa. Tipo, putz, eu preciso melhorar. Talvez eu não seja boa o bastante. Eu preciso estudar, eu preciso melhorar minha técnica. Não, tudo bem, eu desisti. Significa que eu acho que eu não queria muito. Mas às vezes o não, ele pode ensinar muita coisa pra gente. Mas a gente tem que entender quando a gente precisa aprender com o não e quando a gente só abre mão do não. No caso, esse é um dos momentos onde eu abro mão. Tipo, não teve nada a ver comigo. Eu sei que tá tudo certo com o meu conteúdo, meu posicionamento na internet, foi só uma questão de seleção de perfil. Próxima vez que você estiver se comparando ou se sentindo pra baixo porque você levou um não, seja um não de um emprego, do boy, ou da menina, ou de qualquer pessoa, para e pensa, é um não que merece a minha atenção? É um não onde pode me fazer crescer e melhorar e evoluir como pessoa? Ou é um não que não tem nada a ver comigo? E eu não vou alimentar essa energia. Então é isso. Terminei de gravar. Olha essa pele. Gente, eu amo de paixão gravar publicidade de skincare. Amo. Mas eu tô me sentindo caidinha, doentinha. Odeio falar quando eu tô me sentindo doente, porque eu acho que atrai, mas eu de fato tô meio mole. Acho que eu vou tirar. Não sei se eu vou tirar o resto do dia pra realmente só ficar de boas. Vamos ver. Não tô me sentindo tão legal. Conta tudo. Conta tudo! Como foi? Cheguei. Mano, eu cheguei, cheguei lá no cinema. Primeira coisa que já me desmotiva. Ele tava com uma calça com uma camiseta e... Oi. Eu falei que eu tava ótima, que eu não estava doente. Corta para. Vai passar. É só um momento. É só um dia. Eu tô derrubada. Imagina se eu tivesse bebido no carnaval. Coitada de mim. E atrai os homens desde que o mundo é mundo. Sim. Entendeu? Ele proporcionou isso. Sabe o que eu fiz? Ah. Ruevas. Eu tenho muita coisa pra gravar amanhã e eu não posso acordar pior. É muito raro eu ficar doente. Eu acho que vocês aqui nunca me viram doente, desde que eu comecei a gravar vlog. Eu acho que eu fico assim uma vez no ano. Normalmente quando a minha imunidade cai por, momentos como carnaval. Eu me incomodo muito quando eu fico doente. Muito, porque eu me sinto muito inválida, assim. Eu de verdade acredito e sei que a nossa saúde é o mais valioso que a gente tem. Sempre quando eu peço algo pro universo, quando eu faço meus pedidos, o primeiro é sempre saúde. Sempre, porque eu penso assim, com saúde a gente consegue ir atrás de tudo. É a base. Então quando eu fico meio assim, me irrita um pouco. Mas enfim, eu abri a caixinha de perguntas hoje no meu Instagram. E eu sempre recebo a pergunta, né? Na verdade, não só no Instagram, mas TikTok também, ou às vezes por DM. Ju, você pensa em ser mãe? Você quer ter filhos? As pessoas têm muita curiosidade sobre isso, eu acho engraçado, assim. Acho que eu já falei aqui algumas vezes, ou talvez não, mas eu sempre me senti muito diferente de amigas minhas, ou de pessoas no geral, porque eu nunca tive esse desejo de ser mãe. Eu nunca tive esse sonho de ser mãe. Eu acho que, eventualmente, vai acontecer. Eu sinto, é algo de dentro, assim. Que, eventualmente, eu vou chegar num momento que eu vou falar, putz, eu quero viver isso. Eu quero
viver essa experiência nessa minha vida. Mas o que eu falei, quando eu respondi a pergunta, foi: eu também não vou ficar arrasada se não acontecer. Não posso falar pela Júlia do futuro. Mas eu acho que não vai ser uma coisa tipo, meu Deus, mas sempre foi meu sonho. E isso daqui é maquiagem, tá? Que tá sujo aqui. Se não acontecer, eu não vou ficar arrasada. Porque, de verdade, nunca foi uma coisa que eu almejei. Fora que, honestamente, eu acho que hoje, apesar da minha idade, eu vou fazer 30 anos, eu sei que é uma idade onde muitas pessoas já se sentem prontas pra dar espaço, eu não me sinto. Mesmo, assim, eu sei que eu vou fazer 30 anos, mas às vezes eu sinto que eu tenho 25. Mesmo. Então eu não me sinto pronta, eu não sinto também que eu tô num lugar da minha vida que cabe, eu tô num outro lugar profissional. Mesmo na minha relação também, sabe, gente? Eu sendo muito sincera, eu não acho que a minha relação com o João tá pronta pra isso. E eu falo isso sendo muito transparente mesmo. Eu sei que a gente nem sempre planeja tudo, né? Eu sei que se eu engravidasse hoje, a gente ia dar um jeito. Ia dar um jeito. Mas eu podendo planejar, eu podendo entender quando, em que momento se encaixa melhor na minha vida, financeiramente, na minha relação, é o que eu vou fazer. E na caixinha de pergunta, a pessoa também perguntou assim: o que mais te dá medo em pensar em ser mãe e o que mais te encanta? E eu achei muito bonita essa pergunta, achei ela bem profunda. E eu falei, né, o que me encanta, na verdade, é a possibilidade de gerar uma vida. Eu acho isso muito bonito. Meu Deus, meu corpo está gerando uma vida. Ou ainda, se eu não puder gerar essa vida, né? Porque sabemos que nem todo mundo pode gerar e tá tudo bem. Educar um filho, uma filha, sabe? De eu tentar passar os meus valores, as coisas que eu acredito. E eu acho isso muito bonito. Então, isso me encanta. Mas aí a gente entra pra o que me assusta. E tem muita coisa que me assusta. Vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu realmente espero não ofender ninguém. Não é a minha intenção mesmo. Eu acho que o principal que me assusta é como a sociedade vê a mulher que se torna mãe. Inclusive, o livro Sexo no Cativeiro fala muito disso, da figura da mãe, né? Eu sinto que a partir do momento que uma mulher se torna mãe, é como se ela, perante a sociedade, tá? Não ela como mulher. Como se ela perdesse qualquer outra identidade, característica. Ela agora é uma mulher mãe. Isso se torna mulher. Isso me assusta muito. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, de eu tenho muito medo de um dia me tornar mãe e perder esse meu senso de identidade, de individualidade, de personalidade, porque quando a mulher se torna mãe, parece que ela é colocada numa caixinha na sociedade. Ah, porque a mãe age dessa forma, a mãe tem que ser assim. Não, mas ela é mãe. Ela é mãe, ela é esposa, ela é nananã. Então, isso me dá muito medo. Outra coisa que me dá muito medo, sendo muito sincera, é o tempo. O tempo, e pode ser egoísta eu falar isso, mas o tempo que eu vou tirar, que eu vou perder do meu tempo. E aí eu sei que vocês vão falar, não, Júlia, mas vale muito a pena, né? Eu entendo que tem esse outro lado, mas entenda, hoje eu não sou mãe. Então eu não sei o que é esse amor de mãe. Então hoje eu vejo como algo que um tempo que eu estaria perdendo. Mas eu sei que não é assim. Mas isso me assusta de, nossa, quanto que eu vou ter que deixar de fazer, quanta coisa eu vou ter que deixar de fazer no meu dia pra cuidar de um filho. Obviamente isso é muito complexo falar disso, porque isso depende de muita coisa, né? Obviamente, o pai ajuda. Obviamente, eu gostaria muito de ter também uma estrutura onde eu pudesse ter outra pessoa me ajudando, né? É até difícil pensar nessa possibilidade não sendo mãe, porque tem muitas mães que falam, eu não quero ter babá. Tem outras que falam, eu quero ter babá. Então, nem consigo entrar nisso ainda, mas eu tô falando assim, de uma forma mais geral. O tempo, sabe? Quanta coisa eu vou ter que deixar de fazer no meu dia, coisas que eu gosto, coisas que me fazem bem. Isso me assusta muito. Outra coisa que me assusta é que, é claro, eu acho que como mãe, pai, você pode fazer o máximo pra criar o seu filho ou a sua filha de uma certa forma e passar certos valores, mas você não tem controle do que essa pessoa vai se tornar. E eu fico com um pouco de medo de tipo, mano, se meu filho se tornar uma pessoa que eu não admiro, é muito louco falar isso, é meio frio, gente, mas assim, eu penso nisso. Sei lá, eu fiquei pensando nesse caso dos meninos do cachorro-orelha. Fiquei pensando, se fosse um filho meu, você imagina a decepção? E você não tem controle, né? Você tem controle sobre algumas coisas, mas outras não. Então isso me assusta um pouco. Acho que principalmente por eu ser muito controladora, eu não vou ter controle sobre o que vão ensinar pra ela na escola. Não vou ter controle. Muito louco, né? Mas
É isso que me assusta. Eu diria que o principal que me assusta é como a minha vida mudaria. Só que eu tenho amigas hoje que engravidaram ou que já tiveram bebê e eu tô acompanhando e eu tô achando muito bonito e eu tô vendo como isso tá mudando elas também de uma forma muito bonita. Então, claro, eu falo de uma perspectiva de uma pessoa que não tem filho. Mas eu acho que também não é fácil. Mesmo as pessoas que têm, mesmo pessoas próximas de mim que têm, eu vejo que não é fácil. Não é fácil você ter filho. Querendo ou não, é tempo, é energia. E é claro que tem todo o outro lado de amor. Meu Deus, eu tenho certeza que se eu tivesse uma filha, ela ia ser minha melhor amiga da vida. Eu não ia desgrudar. A gente ia ser melhor amiga. Pra sempre. Assim mesmo. Então eu sei que tem todo esse outro lado. Lindo, lindíssimo. Que é o que também me faz sentir que um dia eu vou querer viver isso. Mas não exclui todos esses outros medos que eu tenho. É isso. Acho que eu respondi de uma forma bem completa a pergunta. Mas agora, eu vou fazer um pouco da minha luz vermelha. Eu vou ler um pouco do meu livro, que eu tô lendo, Amiga Genial. Tô lendo assim. É até ridículo eu falar isso, porque eu li 10 páginas, teve carnaval, não li mais nada, então vou voltar a ler. Vou tomar um remédio que o João deixou aqui pra mim, Decongex, que ele falou pra eu tomar. E eu espero acordar melhor amanhã. Não, faz o dedinho. Não vem passar esses seus vírus, não. Sai fora, hein? Tô ótimo, saudável, forte, um touro. Você vê com essa doença aí. As pessoas perguntaram se a gente dorme em quarto separado. Porque eu acho que sempre que eu vou dormir, eu tô sozinha aqui. Sim, porque você dorme às 8 da noite. E é mentira que eu ronco. Eu não ronco mais. Eu roncava antes, porque eu comia bastante à noite. Agora eu tô ótimo. Ele parou de comer à noite, parou de roncar. Parou de roncar. Mas a gente dorme juntinho sim, é só que ele dorme mais tarde que eu. E você hoje tá com vírus. Não quero esse Eu vírus. tô com um vírus bem Sai nojento. fora. Eu vou te passar meu vírus. Sai daqui com esse vírus. Você tem que usar máscara dentro de casa. Uhum. Vamos fazer um teste do Covid. Alô, Virgínia. Bom dia, amigas. Olhem essa cara inchada. Eu dormi meio mal, só que eu acordei um pouco melhor. Eu tô cogitando ir treinar. Eu realmente não queria passar o dia sem movimentar meu corpo. O João já saiu pra treinar. Ele vai passar, acho que o dia inteiro fora, que ele vai treinar e depois ele vai num ensaio de um projeto que ele tá fazendo, que tá participando. E aí eu tô aqui com meu cafezinho, pensando se é muita loucura eu ir pra academia. Agora, sabe o que eu queria falar aqui com vocês? Eu já recebi uns comentários de amigas, meninas, falando: eu não gostava do João no início dos vlogs, mas hoje eu gosto muito dele. Hoje já recebi comentários também do tipo: amiga, parece que o João te odeia. E eu não me afeto com esses comentários, porque eu super entendo de onde eles vêm. Inclusive, eu já falei com ele sobre isso, né? Eu falei pra ele: você tem um jeito, e eu acho que às vezes quando eu gravo, a gente tem um jeito, você tem um jeito que pode ser interpretado de uma forma muito errada na internet. Porque a gente brinca muito, a gente fala de uma forma muito irônica. Ontem mesmo, né, no take, ele: você tá com vírus, você tá com vírus. É a forma como a gente fala com o outro. Não é só a forma como a gente fala com o outro. Tem o outro lado. Mas acaba que, quando eu gravo pra vocês, eu não vou gravar um momento íntimo nosso. No sentido, eu não vou colocar a câmera aqui pra gravar e falar: amor, me abraça, me beija, faz carinho em mim, e eu vou ficar gravando. Não é muito meu estilo esse tipo de gravação. Se acabar acontecendo de uma forma natural, quando eu estiver gravando, tudo bem. Mas também esses momentos acontecem em outros momentos, assim podemos dizer. Acaba que quando eu tiro a câmera pra gravar, é o momento que a gente tá brincando, é o momento que a gente tá zoando, é o momento que a gente tá falando vários nadas, ou fazendo algo muito aleatório. Então, só pra falar que eu super entendo de onde vêm esses comentários. Claro que eu não gostaria que as pessoas achassem isso, óbvio. Então não vou falar que não me afeta. Mas, só pra falar que eu entendo mesmo, e ele não é esse cara que só brinca e que só, às vezes, faz uns comentários meio assim, porque eu também faço. Tem todo o outro lado da nossa relação que eu, obviamente, não mostro aqui, assim como eu não mostro muita coisa da minha vida aqui, assim como quando eu tô gravando aqui, não vamos esquecer que apesar de vocês estarem vendo na telinha, eu tô com uma câmera na mão. Se eu tô gravando ele, eu tô com uma câmera apontada pra cara dele. E a gente não tem muito, gente, e isso também é uma coisa que eu gosto de falar aqui. Eu não romantizo a minha relação. Eu acho que tem muita gente na internet que romantiza o relacionamento. Eu não romantizo a minha relação. Meu relacionamento com ele não é perfeito, assim como eu nunca tive um relacionamento perfeito. A gente tem questões
questões, a gente tem brigas, a gente tem dificuldades, a gente já passou por crises. Ainda que o João seja o meu melhor relacionamento até hoje. O relacionamento que eu mais vejo o futuro, o relacionamento que, na minha opinião, é o mais saudável. Graças a Deus, a gente não tem nenhuma questão estrutural como as que eu tinha com outros namorados. Então, questões de valores, questões de, às vezes, como é o papel da mulher dentro da relação, do homem. Então, questões de controle, questões de ciúmes, isso a gente não tem, e eu sou muito grata por isso, porque eu já sofri muito com esse tipo de relacionamento. Então, assim, claro que o nosso relacionamento tem coisas incríveis, mas também tem coisas que não são incríveis, e eu faço questão, às vezes, de mostrar que também a gente não é um casal que só fala, ai, bebezinho, vem aqui, te amo, deixa eu fazer carinho. Inclusive, a gente não é esse tipo de casal. A gente não é muito esse casal super meloso. A gente não é... Eu não sou o tipo de mulher que vai olhar pra ele e vai falar, ai meu Deus, você é perfeito, você é o homem da minha vida. Tipo, algumas coisas que eu vejo pessoas postando na internet. Eu não sou essa mulher, eu não sou essa mulher melosa. Ontem mesmo, na caixinha de pergunta, me perguntaram, né, que eu até falei no vídeo ontem, vocês dormem no mesmo quarto? Eu acho que é porque sempre que eu vou dormir a gente tá separado, porque ele fica aqui vendo TV. E eu até respondi, eu falei, olha, não, a gente dorme junto, mas o João ronca. Eu não teria problema algum em dormir em quarto separado. Ou, na verdade, eu gostaria de ter a opção de ter um quarto meu. Tudo bem que isso é um grande privilégio, você não morar numa casa dessa, né? Mas ter um quarto meu, onde, mano, se eu tô estressada, se eu tô irritada, se é uma noite que a gente brigou e eu quero dormir sozinha, que eu posso dormir sozinha no meu quarto com as minhas coisas. E eu falo isso abertamente, porque eu acho que tem uma coisa, tipo, nossa, como assim? Dormir brigado? Dormir em quarto separado? Não pode? Não, eu não sou esse tipo de pessoa que vai pintar uma ideia de relacionamento aqui, que é utópico, que é ideal, porque eu vejo muita gente fazendo isso e eu acho que isso não é legal. Que bom se o seu relacionamento é perfeito, mas enfim, tenho minhas questões com isso. Tudo isso pra falar que o que eu mostro aqui é um recorte. Às vezes uma fala pode ser super mal interpretada na telinha aqui. Eu não vou ficar mostrando momentos íntimos nossos de carinho, de afeto, até porque eu acho que isso também é algo mais nosso, mas obviamente eles existem sim. Tá tudo bem se você acabar não gostando de algo, tá tudo bem, cada um tá sujeito, e eu tô sujeita a isso também, abrindo aqui minha vida pra vocês, tá tudo certo. Mas é só isso que eu queria falar. Não existe relacionamento perfeito e eu não vou fingir que o meu é, e faço questão de falar também sobre essas coisas sem abrir demais a intimidade, a privacidade do casal. Ainda falando sobre relacionamentos, eu acho que às vezes isso é de forma alguma, e como eu falei aqui, tá, gente, meu relacionamento não é perfeito mesmo. Óbvio que tem momentos que o João fala de uma forma que não é legal comigo, eu falo de uma forma que não é legal com ele, é óbvio. Mas não seriam momentos que eu colocaria aqui na internet, né? Se eu gravo algo e se eu mando pra minha editora pra ela incluir aqui, é porque eu me sinto confortável mostrando isso. Mas, às vezes eu sinto que, isso falando de uma forma mais geral, tá? Até porque eu vi uma influenciadora falando disso esses dias. Eu sinto que a gente quer ver coisas mais reais na internet. Mas quando a gente vê algo mais real, a gente estranha. Porque a gente não tá acostumado a ver cenas reais. Então, às vezes, se a gente vê um take de um relacionamento, ou uma pessoa, enfim, falando de uma forma que não é muito roteirizada, a gente estranha. Uma influenciadora que eu sigo, ela falou, né, meio que nada a ver com esse tema, mas estavam criticando ela porque ela parece que se vestiu de uma forma muito básica no carnaval, e aí estavam falando, você poderia, tipo, entregar mais look ou diversificar um pouco, e ela falou, gente, mas é como eu me visto, eu não sou uma influenciadora de moda, enfim, e é engraçado porque foi o que eu comentei no vídeo dela, eu falei, ao mesmo tempo que as pessoas criticam influenciadoras que promovem, né, que estão ali mano, como é a palavra? Mas que te promovem o consumo, esse consumo louco,
essas mesmas pessoas parece que também não gostam quando vem uma pessoa mais real que repete roupa, que não vai investir em look, que não tá a fim de gastar um monte de dinheiro em look. Então é um pouco contraditório. Se tem uma coisa que eu aprendi com os meus relacionamentos e também vendo o relacionamento de outras pessoas, quanto mais exagerado é algo dentro da relação, mais aquela relação está escondendo algo. Se você, de verdade, gente, assim, eu já vi homens obcecados pela mulher. Obcecados, assim, num nível que você... Às vezes até quem olha de fora fala, nossa, que legal. Nossa, como ele é obcecado por essa mulher. Foram os relacionamentos que eu vi que mais deram BO, que tava escondendo muita coisa. Porque pensa, se a gente exagera em algo, se a gente quer mostrar demais algo, provar, mostrar, a gente tá escondendo alguma coisa. Se eu preciso provar que eu sou tão obcecada pelo João, e ele é perfeito, e eu preciso... E meu Deus, eu encontrei o amor da minha vida, e ele é um príncipe, e... O que eu tô escondendo? É um pouco estranho, você não acha? Mesma coisa do homem com a mulher. Quando eu vejo relacionamento aí na internet, ai, porque ela é linda, ai, porque ela é perfeita, ai, porque... Ai, meu Deus. Amigão, o que você tá escondendo? De novo, não tô falando que não tem que ter carinho, não tô falando que não tem que ter amor, mas quando é exagerado, quando a pessoa quer mostrar uma perfeição exagerada da relação, eu desconfio muito. Eu desconfio demais. Então, é isso. Eu não vou mostrar a perfeição aqui. Inclusive, assim, tô feliz da vida que o João vai passar a manhã inteira fora. Amo ficar aqui sozinha, gente. Como é bom você morar com uma pessoa, mas também ter os seus momentos. Inclusive, esses dias eu falei pra ele, meu amor, vai viajar. Vai passar umas 2 semanas com seus amigos. Me deixa aqui sozinho um tempo, porque eu amo ficar sozinha aqui. Quem mora sozinha sabe o quanto isso é valioso. E eu não tenho medo de falar isso, porque inclusive quando eu falo isso, eu sempre recebo mensagens de mulheres falando: nossa, Ju, é muito real, como é bom você ficar sozinha em casa quando você mora com alguém. Então assim, não tenho problema algum em falar essas coisas aqui, porque eu acho que é isso, é vida real, é o relacionamento real, com necessidades reais de cada um, de ficar sozinho, às vezes de dormir sozinho, com brigas, às vezes a gente vai dormir brigado sim, né? Já falei uma das coisas mais tortas que eu já ouvi. A galera falando não pode dormir brigado dentro de uma relação. Não pode dormir brigado o quê? Se eu quebrar um pau com o João à noite e eu falar, eu não quero resolver isso agora, eu vou resolver só amanhã de manhã quando eu tiver com a cabeça mais fria, quem é a fulana pra falar que eu não posso dormir brigada? Enfim, tomem cuidado com o que vocês veem na internet. É muito fácil eu chegar aqui, falar, ligar a câmera e falar, amor, vamos se abraçar, me dar um beijo, fala que eu sou linda, vamos, fiz. E é o take que vocês veem. É muito fácil, gente, é muito fácil. Muito fácil enganar aqui na internet, real. Então, tome cuidado ao comparar a sua relação com a relação da fulana na internet. Eu tô super viciada nesses lápis de boca da Faiman. Eu tenho os 3. Ela arrasou, a Nana. Eu não conheço ela, mas ela arrasou muito nesses produtos. Esse daqui é o rosa. Aí eu vou passar o areia por cima. Agora eu vou passar esse gloss da Roach. Eu passei o dia de molho, não fui pra academia, eu passei o dia inteiro descansando depois daquela hora que eu falei com vocês. E aí eu levantei, reagi agora pra tomar um banho, me arrumar, porque eu preciso gravar uma publicidade, eu tô me sentindo bem melhor, então vou gravar. E é isso, vou parar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu sinto que eu falei muito sobre assuntos muito diferentes, mas eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo. Beijos!